esperanças se renovam, entre elas a de conseguir um emprego para quem está sem ocupação e para quem terminou 2019 em busca de um emprego, começa o 2020 com uma nova esperança, como todas as esperanças que se renovam a partir do momento que a gente muda de ano. E o número de pessoas desocupadas no Brasil chegou a 13,1 milhões, segundo dados do IBGE. Como em qualquer lugar do país, a procura por emprego em Feira de Santana gera uma grande demanda na Casa do Trabalhador, órgão responsável aqui na cidade por selecionar e disponibilizar vagas de emprego para pessoas desempregadas. Nesse período de início do ano, sempre cresce a procura por uma oportunidade no mercado de trabalho, e sobre esse assunto a gente conversa agora com Arlindo Marques, diretor da Casa do Trabalhador, que explica um pouco sobre esta questão. Arlindo, muito bom tê-lo aqui mais uma vez, bom encontrar um amigo mais uma vez. Fala um pouco para a gente a respeito desta procura, desse momento de procura. Como é que está a movimentação na Casa do Trabalhador? A gente lembra que teve a questão do emprego temporário no fim do ano, mas muita gente que não conseguiu esse emprego temporário e muitas vezes conseguiu, mas não foi aproveitado na sequência, volta agora a buscar uma oportunidade no mercado. Um ótimo dia para tê-lo aqui conosco. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes. É um prazer de novo estar aqui nessa casa tão acolhedora e falar sobre o assunto, como você bem frisou, tão importante que é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, nós dividimos em dois mercados, né? Mercado é um local de troca. Como local de troca, nós temos o mercado de trabalho, que são as vagas oferecidas pela empresa, e o mercado de recursos humanos, que são as pessoas. E nós temos problemas nos dois mercados, tanto o mercado de trabalho como o mercado de recursos humanos, o mercado de pessoas. Então, o mercado de trabalho, especificamente, ele é um subproduto da economia. Então, dependendo da economia, como subproduto, fica o mercado de trabalho com algumas características específicas regionais, óbvio, né, para a Feira de Santana especificamente. Então, ele é ciclotímico, o mercado de trabalho, ele é ciclotímico, mas fixo, ele é uma constante. O mercado de trabalho vem se comportando nos últimos anos, que nós podemos fazer uma fotografia apenas naquele momento, naquele instante. De forma que nós viemos de 2018 com um período muito bom, porque nós tivemos a ascensão de praticamente, né, os ministros mais importantes do governo federal, Paulo Guedes, Sérgio Moro, capitaneado pelo presidente Bolsonaro. Então existia uma expectativa muito boa da classe empreendedora, dos empresários. Então toda a parte produtiva da Federação das Indústrias, da agricultura, fortalecendo o setor agrícola, combatendo os movimentos sociais, né? Então houve uma expectativa muito boa, de forma que isso refletiu em 2018. 2018 existia uma expectativa muito bom. Trazendo para a Feira de Santana, nós sempre trabalhamos em cima de índice de empregos formais, que é o do CAGED, do Ministério do Trabalho, que é o saldo de empregos entre admissões e desligamentos, o crescimento ou decréscimo. De forma que em 2018 nós tivemos em Feira de Santana um saldo muito bom, que foi de aproximadamente 3.900 empregos gerados entre o saldo, justamente em função dessa expectativa. E capitaneado também um setor muito importante que eu prezo muito, como todos eles, mas principalmente a construção civil, que ele absorve uma mão de obra que não é absorvida pelos outros setores, que é a parte de pedreiro, carpinteiro, pintor, encanador, eletricista, esses cargos que não requer muito grau de instrução, mas bastante experiência, eles são absorvidos apenas pela construção civil. E é um segmento que não é muito significativo em termos de números e quantidades para a região de Feira de Santana, mas é um segmento importante porque atende essa população. Então, 2018, é isso que eu estou me referindo, a construção civil também teve uma alavancagem muito boa, puxou o mercado de trabalho. 2019 o quadro mudou, porque nós tivemos uns intempéries, né? Vamos dizer assim, uma turbulência na economia, principalmente trazido por alguns fatores, que é a demora na reforma da Previdência. Existe uma expectativa muito boa em termos da reforma tributária. Também tivemos a crise de Mariana, da Vale do Rio Doce, que diminuiu a exportação do minério de ferro. A crise na Argentina diminuiu também o número de exportação de veículos. Então a economia reduziu, o mercado de trabalho acompanha. Então 2019 em relação a 2018, e nós tivemos 76% a menos do número de empregos em relação a 2018. Isso dados até novembro. Mas dezembro não existe muita variação, porque não existe muito desligamento nem admissões no mês de dezembro. Dezembro é um mês mais ou menos estanque em termos de movimentação de pessoas.
para o mercado de trabalho. Então, em relação a 2018, ele não foi muito bom. Mas, de qualquer forma, a Feira de Santana, pela característica que nós sempre fizemos, atípica em relação a muitas regiões do país, por ser aquela, sempre nós falamos, né? É um polo logístico interessante, por causa das rodovias que passam por nossa região, por ser, vamos dizer assim, uma capital de uma metrópole, né? Que concentra vários segmentos, um mercado popular pujante, uma economia em termos de mercado de trabalho informal também muito grande. Então, existe essa agitação no comércio. E para nós tivemos um saldo negativo em relação a 2018, mas deu positivo de qualquer forma em função das características. Mas o nosso grande vantagem foi que nós tivemos um saldo de emprego de aproximadamente 880, 900 empregos, fechando já projetando dezembro no comércio. Saldo positivo. Positivo no comércio. Então o comércio vinha numa situação, um patamar estável, né, sem muito crescimento. E houve um saldo muito positivo no comércio no ano passado, trazido mais no final do ano, sempre é segundo semestre, porque injeta mais recursos na economia, por causa do terceiro, impostos, tributos menores e tal. Então, também é o fator de liberação de alguma coisa, passaram o FGTS, então nós tivemos o Black Friday muito bom, nós fizemos o primeiro feirão de emprego na Casa do Trabalhador, e também as vendas de final do ano. Então, o serviço, a área de comércio respondeu positivamente. Isso, como você falou, uma expectativa muito boa para 2020, porque o comércio é o carro-chefe da economia, porque ele puxa os outros setores, como indústria, serviço, principalmente, ele é trazido pelo comércio, porque desabastece, a área necessidade de abastecer, e como gera renda, a área de serviço acompanha. De forma que 2020 saiu promissor em função da recuperação do comércio. Logicamente que, como eu falei antes, construção civil, como ela é ciclotímica, ele varia, picos e vales, ele não pode ficar sempre na base, porque o mercado precisa sobreviver, ele vai fazer um investimento forte em 2020, até mesmo porque outras regiões do país já passaram na frente e esse mercado reagiu. Então nós esperamos uma reação muito boa, principalmente na área de construção civil e serviço, já que o comércio respondeu ano passado. Pois é, você vê como a economia, uma coisa acaba balanceando com uma outra, né? Você falava aí que o setor industrial não esteve tão bem em 2019 e, em contrapartida, o comércio gerou um saldo positivo, fazendo com que, na balança, a coisa fosse melhor por conta do comércio. Para 2020, quais são os setores que devem estar em ascensão? A construção civil deve retornar, como o senhor falou, a gente tem a questão do comércio, o comércio contratou bastante em 2019, deve seguir também essa tônica em 2020, ou tem essa questão cíclica também, já que contratou tanto em 2019, a tendência é que contrate menos em 2020. O que é que se projeta em relação a esse ano? Sobretudo dividindo o ano nas 2 ou 4 partes, né? Nos trimestres ou nos semestres de 2020. Bom, janeiro, esse mês agora que nós estamos vivendo, realmente o comércio vai ter um saldo negativo. Porque vai ser justamente os acertos da mão de obra temporária que foi contratado, eles são desligados justamente nesse período de mês de janeiro. Deve dar nós vamos saber isso no final de fevereiro, do saldo de janeiro. Mas com certeza, tradicionalmente, há uma redução justamente em função da mão de obra temporária, que foi muito boa o ano que passado. O comércio em si, ele vai depender muito do andamento da economia. Então, se realmente a economia deslançar com reforma tributária, com a estabilização do dólar, porque o dólar tem vantagens e desvantagens, né? Então, principalmente a principal desvantagem da alta do dólar é que as empresas ficam em dificuldade em termos de renovar seu parque fabril, porque a maioria dos equipamentos eles são importados. Então ela fica muito presa. Tem outras vantagens agregadas, mas não cabe a gente aqui falar especificamente sobre esse setor. Mas o ramo industrial só vai crescer se tiver um novo empreendimento grande em Feira de Santana. Porque precisa ser muito grande em termos de absorção de mão de obra. Porque as indústrias, quando se instalam devido à tecnologia, eles absorvem pouca mão de obra. Então, o setor que mais emprega em Feira de Santana, dos 144 mil empregos registrados no carteira de trabalho na nossa região, 45 mil é da área de serviço. Então, a área de serviço realmente vai corresponder, vai ser importante. A área de construção civil é uma expectativa muito forte minha, especificamente acompanhando o setor ao longo dos anos, porque 2018, 2019, principalmente 2019, não teve, deu negativo a área de construção civil, deve reagir sim, e a área do comércio especificamente vai depender
como do andamento da economia. Nós tivemos uma inflação um pouco acima, né, do esperado projetado para 2019, mas eu espero que nesses próximos anos, principalmente chegando à próxima eleição, tanto municipal como federal, haja um aquecimento da economia. Bom, para quem está acompanhando essa entrevista aqui e porventura não tenha utilizado ainda o serviço da Casa do Trabalhador, seja ele empregador ou um pretendente a uma vaga de emprego, como é que funciona, qual que é o papel do órgão nesse setor de empregos? É muito bom passar essa informação, principalmente para explicar o que é a Casa do Trabalhador, né? A Casa do Trabalhador é um departamento da Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Antônio Carlos Borges Júnior, na qual eu sou o diretor da parte de trabalho, lógico, um órgão da Prefeitura de Feira de Santana, em convênio com o Ministério da Economia, Secretaria de Política Pública e Emprego, que antes era Ministério do Trabalho. Então, é um convênio que nós fazemos a intermediação de mão de obra. A Casa do Trabalhador em si não gera emprego, ela faz apenas intermediação. Então nós ficamos na dependência do mercado de trabalho, que são as empresas colocarem as vagas na Casa do Trabalhador, as empresas particulares, porque nós não podemos oferecer serviço para a área pública, porque tem toda uma regulamentação específica. Então nós fazemos essa intermediação. Felizmente, eu comparando, né, com minha pouca experiência em recursos humanos, vamos dizer assim, eu acho muito atrativo o número de vagas que aparecem, não só em termos de quantidade. Nós temos hoje, com uma empresa, hoje mesmo, dia 15, né? Nós estamos com 25 vagas em aberto. É um fator muito interessante. Agora, uma coisa que, apesar de algum tempo já na área, né, me surpreende, alguns cargos a gente não conseguir preencher. E não são cargos muito assim complexos, né? É isso que eu ia perguntar. Qual é o grande desafio dessa contratação? Qual a grande dificuldade de se encontrar mão de obra? No primeiro momento é o seguinte, estou falando assim do trabalhador de uma forma geral. Certo. Aquele trabalhador, vamos dizer assim, de nível médio. Não estou falando nem de um nível mais técnico especializado, nível superior, avançado. Normalmente aqui a maioria do nosso público na Casa do Trabalhador. Ele requer, a gente fica num lugar comum falando a mesma coisa, mas ele é fato, ele requer um projeto de vida. A pessoa, para chegar nesse momento, ela tem que estar preparando o terreno antes, ou então daqui para frente. Agora fica um momento difícil, desemprego fica difícil. A pessoa que parou de estudar, ela parou no tempo e no espaço. Então não existe, para mim, na minha concepção, não existe a pessoa se formou no ensino médio. Você é formado em quê? No ensino médio? Para mim não é formado no ensino médio, ela concluiu uma parte muito importante de sua carreira de escolaridade, partir para uma carreira acadêmica, mas hoje o mercado de trabalho é muito exigente. Então ele é exigente em termos de tecnologia, em termos de idiomas, e muitos não são preenchidos. O outro fator que elimina bastante, e não nas grandes empresas, porque as grandes empresas o sistema é informatizado, é a elaboração do currículo. Interessante que 90% dos currículos que eu analiso, eles estão completamente fora de uma prática de mercado. Até mesmo porque para as pessoas que preparam esses currículos em lan house, não são pessoas da área específica, são pessoas que pesquisam, mas não é a fonte ideal. Então tem alguns erros capitais no currículo que eliminam, o diferencial é muito grande. E muitas vezes as pessoas não conseguem uma colocação no mercado de trabalho porque a exigência é muito grande, o mercado de trabalho ele é muito concorrido, como nós sabemos disso, e alguns cargos assim até simples, né, como contador. Contador às vezes é porque requer experiência. Então nós temos muita gente formada, mas que não tem aquela experiência que o mercado precisa. Porque como o mercado está muito exigente, que ela não quer gastar tempo, não quer perder tempo nem investimento para treinar, quer encontrar o profissional pronto, e às vezes é complicado nesse setor. E qual que é a dica nesse sentido então? A gente já viu que o ensino médio já não garante nada, ou quase nada a nível de construir uma carreira de sucesso. É preciso cada vez mais se especializar, e tendo essa especialização no decorrer do curso, seja ele superior, técnico, já procurar buscar essa experiência, o estágio talvez seja um caminho para depois conseguir se encaixar no próprio mercado de trabalho? Não, sem dúvida, qualquer coisa que vai agregar ao currículo. Eu aconselho, eu particularmente, eu mesmo faço o treinamento, eu não faço só criticar. eu dou a vara, não sou apenas o peixe, né? Então eu faço o treinamento sobre a elaboração de currículo e como se comportar numa entrevista de emprego. Eu observo que as pessoas vão para a entrevista sem a mínima noção de como se comportar em termos de postura, de investimento, o que esperar, as perguntas que vão ser feitas. Tem perguntas que uma pergunta sempre se faz:
O que você pode contribuir para o desenvolvimento da empresa? Sempre faz isso. Quem é você? Essas perguntas vão ser feitas na entrevista. As pessoas sabem que vão ser perguntadas. Se apresente em 1 minuto. Essas coisas acontecem, as pessoas têm que ir preparadas e é na hora do pênalti. Ali é tudo ou nada. É ele o entrevistador. É a hora da verdade, como nós chamamos. De forma que ele é muito importante realmente ele fazer essa preparação, o autodesenvolvimento constante dentro do seu perfil. Aquela história sempre dita, mas sempre verdadeira. Quem faz o que gosta não precisa trabalhar. Então ele está desenvolvendo uma coisa com um perfil que ele se admite, para ele ter aquele castigo, aquele ônus, né? Que trabalha sacrifício, que trabalha gás desgastante, não. Trabalha um lazer como outro qualquer, como jogar um videogame. Então ele é interessante porque está interagindo com pessoas, está desenvolvendo profissionalmente e socialmente também, contribuindo para a sociedade. E isso não é só discurso acadêmico, isso aí é na prática, isso nós vivemos no dia a dia. Inclusive é uma coisa que nós estudamos. Qual o sentido do trabalho? Qual é o trabalho que faz sentido? Ele procurar descobrir isso. Hoje em dia não, sempre foi importante. Antigamente se chamava QI, quem indicou. Hoje em dia mudaram o nome, colocaram em inglês, agora é network. Então você tem que fazer o seu network, é o tal antigo QI. Então você para fazer o seu network, sim, mas vou fazer o network como? Como é que eu consigo ser visto? Então trabalho voluntários também, Fernando, não só o estágio, mas trabalho voluntário é importante. Como eu vou fazer um trabalho voluntário? Não sei, dependendo da condição que a pessoa vive, em termos de comunidade, fazer um trabalho junto com a associação de bairros, fazer um trabalho junto às igrejas, independente da religião que ela siga, é importante também participar de associações, fazer um trabalho gratuito e, sei lá, dependendo do perfil, como a gente falou, né, que ele gosta, desenvolver uma atividade esportiva que movimente a cidade, e isso faz com que ele se projete e seja conhecido. O fato dele ser conhecido é importante. Então, existem as 3 coisas. Primeiro, ele se preparar academicamente através do autodesenvolvimento, não precisa necessariamente estar sentado numa cadeira. E hoje o acesso à escolaridade de formação é 1000 vezes melhor do que antigamente. Eu tenho 25 anos em Feira de Santana. Quando eu cheguei há 25 anos atrás, só existia a UFES. Hoje nós temos 44 entidades de ensino superior, IES, instituição de ensino superior, contando pós-graduação, EAD, etc. Fora o EAD, 44. Né? Até em casa não, considerando esses 44. Não, é exatamente isso que estou falando. Já na conta, certo. Já na conta. E tirando o EAD, só em feira. Se nós for considerar o Brasil, existem milhares de oportunidades. O próprio Ministério da Economia oferece cursos com certificados fornecidos pela Universidade de Brasília, da UNB, que é uma referência a nível de Brasil. E são cursos excelentes. Até preparador de cerveja, tirando essa marca aí que está na mídia atualmente, né? É um segmento muito importante. Então, são cursos importantes como cuidador de idosos, dependendo do grau de escolaridade. Então, é uma oportunidade. Agora, a pessoa não pode simplesmente... Aí vem, como você falou, como eu falei de mercado de trabalho, depende da economia, o mercado de recursos humanos depende só da pessoa. Então, dependendo do que ela quer, fazer um projeto de vida, ela fazer um trabalho de autoprospecção, dentro de sua personalidade, quais seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que ela precisa melhorar. E isso a gente fala mais, inclusive, detalhadamente nos nossos encontros na Casa do Trabalhador. Você sempre me pergunta, já vou adiantar, Fernando, me desculpe, mas a Casa do Trabalhador funciona das 7h30 às 15h30, ininterruptamente, porque não fecha para o almoço. E para ele ter acesso, né, às vagas necessárias, é outra coisa que vai mudar bastante. Nós estamos com um processo um pouco ainda arcaico em termos de Sistema Nacional de Emprego, que nós fazemos parte da rede Cine, do guarda-chuva, né, do Ministério da Economia. Não precisa a pessoa chegar de madrugada. As pessoas costumam, parece que fica um vício a pessoa chegar até para uma autoestima dela, ela acordar de madrugada, mostrar que está se empenhando, que está se esforçando. Mas vaga não tem horário para entrar. A pessoa pode ser atendida 8 horas, 8h05 entrar uma vaga. Então ela pode chegar lá a qualquer hora, até 15 horas, que é o horário que a gente fecha 15h30, ela pode estar acessando, porque não existe um momento certo. Então ele concentra no primeiro momento da manhã e no resto do dia fica praticamente vazio. Então é importante que ela defina esse questão do seu perfil profissional, defina o seu horário, ele tem acesso através da carteira de trabalho ainda exigido e todas as vagas que nós temos na Casa do Trabalhador, não precisa o trabalhador se deslocar até a Casa do Trabalhador, estão no site da Prefeitura. Então a página principal da Prefeitura de Feira de Santana, existe um campo que é Casa do Trabalhador. Ele clica Casa do Trabalhador, abre a página do Casa do Trabalhador e vagas. Todo dia nós temos a vaga, nós colocamos a vaga à tarde, normalmente a partir das 14 horas. Então são as vagas do dia seguinte. Aquelas vagas estão disponíveis. Muitas vezes ela não diz assim muito em termos do perfil da vaga, porque pode ser para deficiente físico,
Existe ainda muito preconceito em termos de sexo masculino e feminino. A maioria sem necessidade, às vezes chega a doer, e algumas vagas nós até abrimos mão, nós não queremos vagas de determinado tipo, porque existe muito preconceito ainda, né? Algumas coisas caracterizam, não estou dizendo que não necessariamente o sexo masculino e feminino é totalmente discriminatório. Existem muitas especialidades que é necessário realmente ou homem ou mulher, dependendo da cultura da empresa, da experiência do dono da empresa com esse tipo de mão de obra, mas a maioria realmente não há necessidade. Fora os outros preconceitos que não cabe a gente falar, porque até é inconstitucional. Idade, por exemplo, gênero, raça, etc, etc. Então ele tem acesso à informação, mas não o detalhamento da vaga. Ele observando, aí sim, ele pode se dirigir à casa do trabalhador, portando ainda a carteira de trabalho. Agora a tendência, inclusive para 2020, é uma projeção, seja feita tudo online, né? Porque existe um custo muito grande da pessoa se deslocar até a casa do trabalhador fisicamente, que é o custo do transporte. Então é um sacrificado, e a tendência, e já existe, para quem está desempregado, né? Principalmente, e já existe essa possibilidade, né, da pessoa verificar a vaga no site, que facilita bastante. E nós não colocamos todas as vagas, não, a verdade é essa, eu sou muito transparente, não tem jeito, é uma característica minha, é por isso que também eu não vou pelo viés político partidário, né, porque eu tenho essa característica minha mesmo, própria minha, mas porque algumas vagas são preenchidas em menos de meia hora. Vaga como motorista, vigia, porteiro, auxiliar de serviços gerais, não adianta a gente divulgar. Tem essa característica, né? Sim, ainda precisa presença física, porque a pessoa vê a vaga e vai procurar, a vaga já foi preenchida. Tem muito Existe candidato muito isso para essas vagas, né? Aí dá margem para as pessoas especularem o que elas quiserem. Na democracia as pessoas podem dizer o que foi. Não, foi gente lá dentro, tal, tem interesse político. E nós somos totalmente, né, fazendo um trabalho para a prefeitura, é óbvio, mas entra aquele que tem sempre melhor competência. Porque quem define não é a prefeitura, não é a Casa do Trabalhador, e sim o empregador. O empregador não é influenciado por esses fatores, e sim pela competência. Então não adianta a gente indicar as pessoas, porque normalmente o empregador, ele pega 5 a 6 candidatos por cada vaga. Então não depende necessariamente da Casa do Trabalhador. A entrevista é feita pela Casa do Trabalhador ou pelo empregador? Não. A seleção é feita pelo empregador, quem coloca a vaga. Pelo entrevistador, pelo selecionador, ou dono pessoal de RH. Então a Casa do Trabalhador apenas encaminha dentro do perfil que ele exige, com experiência comprovada. E cada vez mais a carteira de trabalho física está deixando de existir em função da digital. Está sendo substituída pela carteira digital. Então a carteira de trabalho ainda é exigida, porque existe ainda, né, e vai exigir durante muito tempo, mas cada vez mais a carteira digital está substituindo a carteira física, carteira de trabalho. Então, de forma que a pessoa se dirigindo à Casa do Trabalhador com carteira de trabalho, comprovante de residência, RG e CPF normalmente já tem na carteira de trabalho. O comprovante de escolaridade também é importante. A gente abre mão de alguns requisitos que a pessoa às vezes não tem, porque a entrevista por competência vai dizer se a pessoa tem ou não tem experiência naquele segmento, não necessariamente a assinatura na carteira. A assinatura na carteira é genérica, ele bota o cargo de analista. O cargo de analista não diz nada, por exemplo. Então ele comparecendo desse horário, não precisa chegar de madrugada, porque tem um risco da questão de segurança pública, o risco de assalto, e é um risco muito grande. Nós tomamos nossas providências, né, para precaver essa situação, mas não está livre. Então não existe negócio, tem que chegar para pegar a primeira vaga. Não existe primeira vaga porque ele é constante. A atualização do nosso cadastro, ele é atualizado de meia em meia hora, ele é atualizado o cadastro. No site nós atualizamos uma vez por dia. Senhor Arlindo, muito bom tê-lo aqui, te receber mais uma vez. Toda vez que vem aqui, esclarece muitas dúvidas interessantes, importantíssimas para quem busca uma vaga no mercado de trabalho. Então, só reiterando, funciona das 8 às 15h30, não é isso? Na rua Castro Alves, aqui em Feira de Santana. A Casa do Trabalhador está à disposição de quem agora inicia um ano com aquela esperança de encontrar o seu emprego, de sair do desemprego e ter um 2020 um pouco mais próspero do que, por exemplo, pode ter sido 2019 para essa pessoa que ficou desempregada. Muito bom tê-la aqui, um ótimo dia e obrigado pela disponibilidade de sempre para conosco, viu? Agradeço, Fernando. Eu acho que você também já está passando um pouquinho da idade, porque eu te conheço há muito tempo. Eu sei que começou verdade, cedo. Já tem bastante tempo tem bastante tempo que eu conheço o Fernando, é novinho, mas está chegando a idade também. Chega para todo mundo, né? De forma que é um prazer aqui. Não posso dizer velho amigo, né? Porque está tão novo principalmente em relação a mim,
mas com essa carreira brilhante, né, que eu acompanho aí ao longo do tempo. É um prazer estar aqui, eu me sinto realmente à vontade aqui na casa de vocês, né? É impressionante. Eu acho que dá para perceber a empolgação com que eu falo sobre o mercado de trabalho, que é o meu objeto de estudo, no bom sentido, é a minha cachaça. Eu desejo um 2020 promissor para todos que estão ouvindo, realmente promete em função principalmente do mercado de trabalho que eu venho falando ao longo do tempo. Realmente eu me empolgo quando eu falo dessa área, às vezes falo até demais, mas eu acho que filtrando deve sobrar alguma coisa realmente importante para os ouvintes. E é um prazer que eu sinto, né, que é estar esclarecendo essas coisas pessoalmente. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, não tem burocracia para falar comigo. As pessoas às vezes acham que tem, se impressiona, tem que falar com o servente, tem que falar com o porteiro, tem que falar com a recepção. Não, entra na minha sala e fala a qualquer momento. Então estou sempre à disposição, qualquer que queira esclarecer alguma dúvida. Não que seja importante, eu não sou importante, mas o conhecimento faz com que a gente faça alguma contribuição. Então eu quero agradecer a oportunidade e desejar a todos um feliz 2020. Obrigado. Valeu, conversamos então com Arlindo Marques, diretor